texto nos diz o seguinte: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir mais uma vez em teu nome para juntos glorificarmos o teu nome, te engrandecer e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, é mais uma semana que se inicia e nós a entregamos nas tuas mãos. E te pedimos que nesse momento nos auxilie na compreensão desse texto para a nossa edificação e para a tua glória, no nome de Jesus, amém. Bom, estamos chegando ao final de um longo período meditando nessa carta, e nessa penúltima exposição Pedro vai mais uma vez nos exortar quanto à realidade de que o cristão verdadeiro não está isento de passar por sofrimentos. E em determinados momentos parece ser muito complicado você pregar sobre sofrimento, porque nem todo mundo quer escutar. Você vai sofrer, principalmente você vai sofrer por ser cristão. Algumas pessoas ainda têm em mente, poucas é verdade, mas ainda existe, de que uma vez que eu me ligo a Cristo, os sofrimentos acabam. Uma vez que eu estou com Cristo, então não vou ter mais nunca problema na vida. E é aí que a coisa muda de figura, porque às vezes é quando eu me ligo a Cristo que alguns problemas específicos dessa ligação surgem. E é exatamente nesse ponto que Pedro vai tocar mais uma vez, encerrando essa parte do capítulo 4, mostrando como viver para Deus. E ele mostra que viver para Deus é também sofrer por ser cristão. E aí você dizer, mas espera aí, viver para sofrer? Nós não fomos chamados para viver na sombra e água fresca, nós fomos chamados para viver pelo Evangelho, e quem quer viver pelo Evangelho vai ser perseguido. A gente vai ver esse texto depois. Então o fato de Pedro, ao falar tanto no tema de sofrer por ser cristão, é necessário para que o crente entenda, para que o leitor dele entenda, para que o ouvinte dessa carta entenda o que vai ser resumido lá no versículo 18, que eu não vou adiantar agora. Mas o resumo disso aqui vai ser lá no versículo 18. Por que eu tenho que escutar tanto que o cristão sofre? Ou que eu tenho que sofrer por ser cristão? Qual é a finalidade disso? Ele não deveria falar para pessoas que sofrem de forma a animá-las, a confortá-las, mas ele fala, e a gente vai ver como ele fala. Mais uma vez, não é a primeira vez que ele vai nos confortar, mostrando esse sofrimento e como Deus age em nós através desse sofrimento. Versículos 12 e 13 nos trazem exatamente o seguinte: Amados, não estranheis, não vos maravilheis, ou não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Certamente você já passou por momentos de sofrimento em que você orou a Deus da seguinte maneira: Senhor, por quê? Mais do que isso, talvez você tenha utilizado essa expressão: por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso?
a gente não consegue entender todas as coisas que acontecem com a gente e nem com a intensidade que elas acontecem. E às vezes a gente, de certa forma, coerentemente diz: eu não tenho condições de suportar essa dor, essa aflição, eu não tenho condição de passar por esse sofrimento. Nós de fato não temos. Mas se cremos que temos um Deus que cuida de nós e que nos chamou para enfrentar essas coisas e que não dá uma carga mais pesada do que a que podemos suportar, então nós vamos passar por isso. De uma maneira ou de outra, Ele nos dará o escape para todas essas situações difíceis que nós nos encontramos. Mas o coração humano, muito limitado e muito frágil, pergunta: por que eu tenho que passar por isso? Por que isso acontece comigo? Porque eu vejo tantas pessoas que não obedecem à palavra de Deus e elas não sofrem e eu tenho que sofrer. Eu estou tentando, eu estou fazendo a minha parte, eu estou buscando com o máximo das minhas forças ser fiel a Deus. E por que eu tenho que sofrer desse jeito? Mas é preciso observar que nessa carta Pedro fala de vários tipos de aflições. Essas que a gente não entende de forma alguma porque a gente é fiel a Deus, mas tem outras aflições que a gente passa porque a gente buscou, porque a gente foi atrás. Alguns sofrimentos são provocados por nós mesmos. Pedro fala muitas vezes a respeito de sofrimentos que nós mesmos provocamos, mas nesse caso aqui, quando ele está exortando os fiéis à paciência, ele vai falar especificamente de injustiças praticadas a nós por conta do nome de Cristo. Isso é totalmente diferente. Ele já falou em outro momento que a gente não deveria sofrer por conta dos próprios pecados, e ele vai repetir isso nessa parte. E é nesse ponto que eu quero começar tocando hoje. Você vai sofrer em inúmeros momentos da sua vida, mas que esse sofrimento não seja por conta de um pecado seu, que esse sofrimento não seja porque você continua errando o alvo, que esse sofrimento seja porque você está defendendo o nome de Cristo, porque você está proclamando o nome de Cristo, porque é totalmente diferente. Você ser perseguido porque você, não vou nem colocar ser perseguido, você sofrer porque você pecou, é justo. Você está recebendo as consequências dos seus atos e você não pode fugir deles. Mas você ser perseguido, você sofrer, você ser esmagado por dores de algo que você não fez, dói bastante, mas é glorioso se for pelo nome de Cristo. Você troca a vergonha dos seus erros por saber: eu estou fazendo aquilo que o meu Senhor me chamou a fazer. Sofro com isso, mas eu sei que Ele me livrará no fim de todas as coisas. Então é confortador saber que eu sofro, que você sofre, mas para a glória dEle. E que a gente está no caminho certo quando sofre, que a gente está acertando, e que o sofrimento é totalmente compatível com a vida cristã. Entendamos, meus irmãos, nessa manhã, que se o mundo perseguiu Cristo, vai nos perseguir também. Não será diferente. A igreja não se torna fiel por ser perseguida, mas ela é perseguida por ser fiel. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3, versículo 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por isso que eu disse que é totalmente compatível com a vida cristã. Na vida cristã você precisa buscar um viver piedoso em Cristo. Quando você busca um viver piedoso em Cristo, necessariamente você vai ser perseguido. Se não pelas pessoas de fora, pelas pessoas de dentro, até mesmo da sua casa. Mas você não ficará isento de passar por esse tipo de provação. E daí esse sentimento, esse sofrimento às vezes ser tão duro, porque às vezes você espera que essa perseguição, que as palavras
não muito lisonjeiras venham sempre de fora, da pessoa do seu trabalho, que é um ateu, de uma pessoa que você conheceu em determinada época da sua vida, numa faculdade, que ela debatia muito com você. Você espera sempre de pessoas de fora, mas às vezes é uma pessoa que está dentro da sua casa, uma pessoa que até diz que é crente, mas que coloca nos seus ombros um peso tamanho que você diz: espera aí, foi para isso que eu fui chamado? Para dentro da minha casa não haver entendimento. Uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo é que nem todas as pessoas que dizem crer em Cristo são sábias. Tem muito crente, tem muito frequentador de igreja que não tem um pingo de sabedoria, que diz que ora 10, 15 anos para que uma pessoa se converta, e quando ela se converte dentro de casa, ela é a maior perseguidora. Eu já vi isso acontecer. Eu espero que você não passe por isso, mas acontece. E de fato isso confunde um pouco a nossa cabeça, mas não confundirá a partir do momento que a gente perceber que certas coisas são necessárias para que a gente cresça. Se tudo fosse muito fácil, tudo muito tranquilo, será que a gente continuaria servindo a Deus como vem servindo? Será que se a gente não tivesse problema algum na vida, ninguém nem tocasse na gente, será que a gente procuraria viver piedosamente todos os dias da nossa vida? Será que a gente renunciaria aos prazeres desse mundo para abraçar a vida que Ele nos proporciona? João é bem enfático: irmãos, não nos maravilheis se o mundo vos odeia. Então João está querendo dizer que eu preciso encarar com tranquilidade, naturalidade o fato de que o mundo me odeia. Sim, o mundo odiou nosso Pai, o mundo irá nos odiar, provavelmente pelas mesmas razões e outras tantas que ele vai inventar. Abordando isso, então, Pedro vai trazer uma ideia de que nós precisamos estar preparados previamente para suportar a cruz. Como estar preparado previamente para suportar uma cruz? Através de uma longa meditação na palavra de Deus. Não tem como você passar por momentos de tribulação se você simplesmente despreza o que está aqui. Você não vai ter força para isso. É como eu falei logo no início, coerentemente a gente diz: eu não tenho condição de passar por isso. Eu não tenho, mas com base na palavra de Deus, com a certeza que Deus está comigo, eu passo. Então é preciso muita meditação na palavra de Deus para que a gente esteja preparado para suportar a cruz. Eu não sei em que momento ela vem, mas eu sei que vem. Eu não sei em que momento eu vou ser perseguido, mas eu sei que eu vou ser. Eu não sei em que momento eu vou receber palavras duras que vão me deixar mais raso do que o chão, mas eu sei que elas vão vir. E eu não sei nem de onde elas vão vir, mas é certeza que elas virão, se eu estiver com Cristo e se eu estiver buscando viver piedosamente. Mas eu preciso estar preparado para isso. Não é esmorecer e dizer: não, nunca mais eu vou na igreja, porque depois que eu fui para a igreja as coisas começaram a dar errado. Não, elas começaram a dar certo. Começaram a dar certo porque agora seu sofrimento tem sentido. Antes você sofria porque você errava, então isso não faz sentido. Eu erro, eu bato a cabeça na parede e eu sei que eu estou errado, eu continuo errando, isso não faz nenhum sentido. Continuar no erro e sofrer por coisas que você sabe que não deveria fazer. Mas faz sentido quando você olha a trajetória de Cristo e a trajetória de todos aqueles que o seguiram. Importa que a gente sofra por causa do Evangelho, não pelos nossos pecados. Portanto, para que a gente tenha um estado mental bem preparado para quando essas ondas de perseguições cheguem, nós devemos, no devido tempo, nos habituar a esses eventos, mediante uma contínua meditação sobre a cruz. Você olha para a cruz, o que isso lhe diz? Você olha para a trajetória de Cristo, o que isso significa para você? Que você, enquanto cristão, vai viver numa boa porque Ele já fez? Ou que você, como cristão, deve seguir os passos que Ele seguiu? E suportar algumas das dores que Ele suportou? Porque nem todas nós conseguiremos, porque Ele só suportou todas elas porque era Deus.
mas é fato que algumas dessas aflições a gente vai ter que passar também. Nós só estaremos preparados pelo fortalecimento que nós receberemos do Espírito a partir das palavras que nós lemos nas Escrituras. Daí a total incoerência de quando você está passando por qualquer problema, você diz: Senhor, por que comigo? O que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer. Bem pertinho de você, talvez a um braço de distância, tem várias respostas. Ali bem empoeiradozinho, tem várias respostas. Talvez fechado com o zíper, ou fechado simplesmente por muito tempo em desuso, ali estão várias respostas para o nosso sofrimento. Além do mais, aqui Pedro prova que a cruz nos é útil. Ele faz uso de dois argumentos. É através da cruz, através das provações, através do sofrimento, que Deus testa a nossa fé. Quando nós passamos por essas aflições e resistimos e continuamos crendo nele, de fato nossa fé está sendo provada e comprovada, porque é muito fácil na primeira oportunidade ou no primeiro sofrimento a gente dizer: não dá mais. A gente faz isso no trabalho. Eu já tentei fazer isso, mas eu não consigo, então eu vou deixar para lá. Outro faça. Outro vem e faz. Você faz isso às vezes em casa. Já tentei demais com esse menino, não aguento mais. Agora eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicopedagogo. Eu não aguento mais, eu não sei mais nem o que dizer para esse menino. Eu vou chegar lá na escola dele, eu vou dizer: olha, não tenho vergonha de dizer isso não. Eu não sei o que fazer mais com esse menino. Você desiste, simplesmente desiste. Por quê? Por conta das aflições, por conta dos problemas. Você vai desistir da sua vida cristã? Porque um problema surgiu? Você vai desistir de servir a Cristo porque um problema surgiu? Você vai desistir de honrar Ele com a sua vida, depois de tudo que Ele fez e depois de tudo que Ele faz e ainda vai fazer? A cruz é útil porque ela testa a nossa fé, ela faz com que a gente saiba que nesses momentos é quando a gente mais conta com Deus e a gente deixa de contar com as próprias mãos, com a própria força e com o próprio entendimento. Mas não só isso, ela também nos torna participantes com Cristo, experimentando o que Ele também passou, mesmo que com a gente seja numa intensidade bem menor e com uma finalidade também diversa. Em resumo, não se surpreenda com momentos de luta na sua vida, porque o sofrimento é completamente parte e é compatível com a vida cristã, e ele é também pedagógico, ele ensina. E ele vai dizer no versículo 13: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Portanto, deixando de lado a amargura, que às vezes acontece no coração da gente quando está passando por problemas, uma certa revolta, murmuração quanto a isso, nós devemos nos alegrar à medida que o fato de passarmos por diversas provações nos confirma a fé, e o fato de sermos verdadeiramente filhos de Deus, uma vez que nós só suportamos essas dores ancorados nele e fazendo a sua vontade, obedecendo os comandos da sua voz. É preciso a gente se alegrar, porque tudo isso serve para que a gente se certifique: de fato, eu sou de Cristo, eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus, não tem mais condenação para mim. Isso aqui é um sofrimento, é uma tribulação, mas eu sei que isso aqui não é o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas é cessar esses sofrimentos, porque eu estarei eternamente com Ele. Isso deve confortar a gente. Então Pedro fala de sofrimento confortando, mostrando que passamos por isso, mas para que depois a gente possa desfrutar de uma eternidade confiantes com Ele. Quando ele diz que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, os cristãos são o corpo de Cristo. Por essa razão a gente compartilha desses sofrimentos, não no sentido que a gente vai acrescentar alguma coisa à obra da expiação, que ela já está acabada.
mas no sentido de que o sofrimento de Cristo vai ser estendido a nós, porque nós somos identificados com Ele, nós estamos unidos a Ele. Então, durante o tempo entre a sua primeira e a sua segunda vinda, nós vamos passar por isso. Nós vamos ser aqueles que seguem a Cristo, os cristãos, os que têm filiação com Ele, os que têm afinidade com Ele, os que são parecidos com Ele, inclusive nos sofrimentos. O versículo 14 nos traz o seguinte: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Lembre-se do que Jesus ensinou, Mateus 5, versículos 11 e 12, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, não é por qualquer causa, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Nós não demos abertura, nós não demos motivo, é mentira o que eles falam, são calúnias, mas mesmo assim, bem-aventurados vocês são quando são perseguidos por isso, porque uma hora Ele vai colocar tudo às claras, e vai mostrar que aquela perseguição é por conta de mentiras, é por conta de calúnias, vocês não deram motivo para isso. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Num português bem claro, o crente de hoje não pode querer ser melhor do que o crente de antigamente. A gente não é melhor do que ninguém, a gente vai passar por tudo isso. Antes eles passaram, antes Jesus passou. Isso é vida cristã. Às vezes parece duro, mas é a realidade. Vida cristã não é simplesmente colocar a sua melhor roupa, subir até a igreja, ficar 1h30 olhando em direção ao púlpito e assistir o culto, voltar para casa e se preparar para fazer isso mais uma vez à noite, no domingo, ou não vir porque você já fez você já deu a sua cota de participação de manhã, então você não vem à noite, e aí durante a semana você vai vivendo do jeito que a vida lhe leve. Vida cristã não é isso, não é assistir o culto, é prestar o culto, e não é só prestar o culto em 1h30, é em toda a sua existência, do dia que você nasce até o dia que você morre. Não é só vir à igreja, é se lançar aos pés de Cristo todos os dias, pedindo que Ele conduza a sua vida. Não é falar dele simplesmente quando alguma pessoa precisa, é testemunhar dele a tempo e fora de tempo. O Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês, deve nos servir de alento e nos trazer alegria o fato de que nós temos em nós o Espírito de Deus, e em sua divina providência esse Espírito age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive no sofrimento. Ele age inclusive no sofrimento para o nosso bem, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quando você lê Romanos 8:28, você não simplesmente olha para as bênçãos que vieram para a sua vida, mas você olha para os sofrimentos que vieram para a sua vida, e desses sofrimentos você tem condição de observar quantos livramentos você teve. Os livramentos são Deus agindo em todas as coisas, inclusive nesses sofrimentos, para que as bênçãos cheguem. É Deus agindo naquilo que parece ser desagradável e que não tem solução, e dizendo: tem esse propósito, tem essa finalidade, mantenha-se firme na minha palavra, porque eu estou agindo em todas as coisas para o seu bem. Não vou dizer que é fácil de a gente enxergar isso, mas a gente pode observar a palavra e se acostumando com essa visão, para que a gente nem sofra antecipado e nem sofra demasiadamente, mas que a gente consiga extrair as lições, o amadurecimento necessário desses momentos de sofrimento. Os versículos 15 e 16 vão dizer o seguinte: se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, como um ladrão, um criminoso,
ou como quem se intromete em negócios alheios. Ele começa dizendo isso. Aqui, uma outra exortação Pedro nos traz. Primeiro ele começa falando, olha, não se surpreenda quando o sofrimento chegar. Isso faz parte da vida de vocês. E isso é necessário para que vocês confirmem a fé de vocês e também para que vocês saibam que são participantes, co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Mas ele traz uma segunda exortação, dizendo, olha, mas que esse sofrimento, que eu disse que vocês não se surpreendam com ele, que ele não seja motivado por vocês agirem como assassinos, ladrões, criminosos ou intrometidos em negócios alheios. Então, nada façam para que pareça estar sendo justo o castigo que vocês recebem. Nada façam para que as pessoas possam dizer, ele mereceu. Ou, como em outras partes da própria Bíblia diz, bem feito. Nós não podemos viver de uma maneira que diga para as outras pessoas, transmita para as outras pessoas, olha, todo sofrimento que eu estou vivendo, foi eu que causei. Eu só estou recebendo as consequências daquilo que eu fiz. Porque eu fui salvo da ira, da condenação. Eu fui liberto dos meus pecados, eu fui retirado daquele tremedal de lama. Então eu não posso mais viver na prática do pecado. Se os meus sofrimentos são consequência dos meus pecados, e eu estou envolto a muitos sofrimentos, quer dizer que eu continuo na prática do pecado. É uma questão de lógica. Eu sofro muito e reclamo por isso, mas eu sei que em todas essas coisas meus erros estão ali relacionados. Será que eu sou crente mesmo? Se eu continuo na prática do pecado, parece que não houve transformação em mim. A culpa não está em quem fez a obra expiatória, está em quem não teve a vida mudada. Por isso que eu digo, nem todo sofrimento é causado simplesmente porque a gente diz assim, o diabo está atentando na minha vida. Eu acho que deixei uma brecha, o diabo agora está tomando conta. Nem todo sofrimento é o diabo, às vezes a gente provoca. E a gente provocando, ele se aproveita. Ele potencializa esse sofrimento. Porque você já abriu, não a brecha, as portas. Mas não é isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Não é viver como se não tivesse acontecido uma mudança realmente radical na nossa vida. Como se não tivesse acontecido algo sobrenatural na nossa vida. Não dá para a gente viver como um homem natural e querer depois parecer homem espiritual. Você precisa ser sempre espiritual em todos os momentos. E ser espiritual não é chegar na igreja dando piruetas ou desatar em línguas o tempo todo. Ser espiritual é entender, meu sofrimento não é por minha causa, é por causa de Cristo. É você compreender todo o propósito que Cristo tem na sua vida, através da palavra. Se a gente vive como um homem natural, a gente não discerne isso. Mas se a gente olha para a palavra, se a gente olha para a trajetória de Cristo, a gente vai perceber, ele não teve pecado. Ele sofreu injustamente. E eu sei que eu vou sofrer injustamente, só que eu tenho pecados. Os meus pecados, porém, não podem ser a motivação dessas perseguições. Não seja a perseguição de vocês causada por erros que vocês consideram graves. É o que Pedro está dizendo aqui, quando ele cita assassinato, roubo ou outro crime dessa natureza. Às vezes a gente diz assim, eu sou um crente muito bom, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, não fiz nada de grave. Então acho que Deus se orgulha de mim, eu sou uma pessoa boa. Só que a gente não é bom coisa nenhuma, só porque não roubou e não matou.
Pedro nos alerta que o sofrimento pode vir por questões graves, que a gente considera graves, como o assassinato, o roubo, coisas semelhantes, mas também por coisas que às vezes a gente considera menores, ou que a gente diminui a importância, mas que são pecados do mesmo jeito, como se intrometer na vida alheia. A gente vê pessoas às vezes disciplinadas, e cada dia menos, mas quando vê, é porque essa pessoa adulterou, porque essa pessoa se envolveu em alguma questão jurídica, ela matou, ela roubou, mas a gente nunca viu por fofoca, nunca viu por calúnia, nunca viu porque alguém prejudicou a vida do outro, inventando uma história, criando uma rede de mentiras. Mas isso também é pecado, tão nocivo quanto. Em uma parte da primeira carta de João, ele fala sobre isso, que se você não ama seu irmão, se você aborrece seu irmão, se você odeia seu irmão, você é assassino dele. Imagine como é pesado escutar isso. Tem coisas que são pecados, a gente suaviza eles e acha que se os cometer, a gente não vai estar infringindo tanto assim a lei de Deus, mas vai estar. E isso vai trazer sofrimento e você não vai poder dizer, é injusto. Não é injusto. O que Pedro está querendo dizer aqui é, independente de qual seja o seu pecado, que ele não seja motivo para que você seja perseguido. Qualquer comportamento fútil e longe de ser próprio de um cristão deve ser afastado da nossa vida, para que depois a gente não venha querer justificar a nossa perseguição por conta deles. Não será justificado. Já no versículo 16 ele diz, contudo, se sofre como cristão, ou seja, se você sofre sem praticar nada disso, se você sofre mesmo se guardando, se resguardando desse tipo de comportamento, não se envergonhe. Porque se você sofre sendo um assassino, você se envergonha. Não é só porque você passa no programa policial, porque seu nome vai sair nos portais de notícias, ou porque você teve as mãos colocadas para trás e algemadas. Não, a vergonha está dentro de você. Fiz algo do qual não me orgulho, vou pagar por isso e vou ficar privado de liberdade, de contato com meus familiares. Quando você é preso injustamente, isso ainda tem uma fagulha de esperança no seu coração, vai que um dia encontram quem de fato fez e eu sou livre. Maravilha. Mas não é sempre que isso acontece, às vezes você sabe que fez, você tem que pagar. Por mais doloroso que seja, é isso que tem que acontecer. E quando você não sofre como cristão, é você quem tem que pagar mesmo. Quando você não sofre como cristão, é você que tem que levar as pancadas, é você que tem que carregar essa cruz até o final, é você quem vai ter que passar dias e mais dias olhando para o seu rosto e dizendo o que foi que eu fiz, onde estava a minha cabeça, só não estava na palavra. Só que quando você sofre como cristão, você não tem que se envergonhar, mas glorificar a Deus por meio desse nome de cristão. E você compreende que você sofre, você passa por várias questões e você continua pecando, mas quem vai pagar pelos seus pecados, na realidade quem já pagou, foi Cristo. Você não vai levar para o resto da vida a culpa do seu pecado. O cristão ele precisa perguntar, por que eu estou sofrendo? E mais ainda, para que eu estou sofrendo? Mas se eu estou sofrendo, eu estou envergonhando ou glorificando a Deus nesse sofrimento? A finalidade eu sei que é me amadurecer, é fazer eu crescer. Eu entendi isso pela palavra, que sofrer vai me fazer isso. Só que, nesse sofrimento específico que eu estou vivendo agora, isso é para a vergonha ou para a glória de Deus? Eu estar hoje meio que num labirinto, sem saber para onde sair, isso é obra de Deus ou é obra minha? Fui eu que provoquei isso? Ou é Deus me mandando provações para que eu cresça? Eu compreendo que se você está sem saída e você não consegue enxergar a luz do Evangelho,
Foi você que procurou. Porque se Deus manda provações para a nossa vida, para que nós cresçamos, Ele também nos mostra, nos faz enxergar de que forma nós sairemos desse sofrimento. Se eu me perco, se eu me desespero, se eu não sei o que fazer, se eu nem me lembro que Ele existe e recorro a Ele e peço socorro a Ele, será que foi Ele mesmo que trouxe esse sofrimento para a minha vida ou fui eu que causei na minha multidão de pecados? Portanto, entendamos que o sofrimento por causa do pecado é vergonhoso, mas o sofrimento pelo Evangelho é honroso. Portanto, sejam quais forem as palavras de desrespeito que usem, para os fiéis era bastante que sofressem por nada mais, senão pela defesa do Evangelho. Hoje isso continua valendo da mesma forma, não sei qual palavra vão usar conosco, mas que não soframos por nada mais, senão pela defesa do Evangelho. Fechando o versículo 17, 18, vai dizer o seguinte: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Quando ele diz isso, e ele finaliza dizendo, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O projeto de Deus é nos transformar à imagem de seu Filho, é nos fazer cada dia mais parecidos com Cristo. Esse é o projeto de Deus. Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Ele não nos disciplina porque quer nos deixar todos os dias da nossa vida entristecidos por conta dos nossos pecados, mas Ele nos disciplina para que nós voltemos a acertar e aprendamos com isso e paremos de errar o tempo todo. Ele é o Pai que corrige porque ama. O Pai que ama faz isso. Hoje a gente escuta muito, a gente que vive nessa lida pedagógica, psicológica, às vezes a gente escuta muito assim. Isso é muito diferente do que eu vivi, do que eu acho que a maioria dos irmãos viveram. A gente não pode falar alto com a criança, porque ela pode se traumatizar. E ela pode nos encarar como adversários. Então a gente precisa observar bem como fala com a criança, ou com um adolescente, para que ele não se revolte e não se feche para nós. O que é que você é da criança ou do adolescente? Pai. Pai, além de amoroso, além de amigo, além de companheiro, continua sendo autoridade. Deus não escolhe uma forma como fala com a gente, simplesmente assim, para não desanimar a gente. Quando é necessário, Ele é duro, para que a gente se conserte. Quando também é necessário, Ele nos afaga, para que a gente se sinta consolado. Ele sabe dosar todas as coisas melhor do que ninguém. E a gente tem Ele como modelo para fazer isso com os nossos. O crente não pode ficar traumatizado porque Deus o repreendeu. Ele tem que entender que é o Pai que ama, que o está corrigindo. E se corrigir. Ele nos corrige para nos educar. Deixa uma criança de 1 ano fazer tudo que ela quiser, ela destrói sua casa. Com 1 aninho, ela leva choque, ela quebra jarro, ela faz o que quiser, porque você não está educando. Educar é colocar limites, é dizer não várias vezes. Deus nos impõe isso, limites. Olha, vocês não podem viver na prática do pecado, vocês agora são novas criaturas, vivam então como tais. Então Ele nos corrige para nos educar. E a igreja precisa dar exemplo na forma de se arrepender. É muito fácil a gente chegar para uma pessoa lá de fora e dizer assim: você tem que se arrepender dos seus pecados. Eu me arrependi? Ou eu continuo praticando a mesma coisa? Dizer, você tem que abandonar esse vício. Eu abandonei o meu. Então a igreja precisa ser esse exemplo na forma de se arrepender. Nós não podemos chamar o mundo ao arrependimento se nós estivermos vivendo em pecado. A igreja nunca vai surtir esse efeito de promover através da sua pregação e através da sua vida um boom de arrependimento se ela continuar em pecado.
você não só vai ver muito menos pessoas se rendendo aos pés de Cristo, você vai ver igrejas sendo esvaziadas, porque o pecado é a pior coisa que pode acontecer dentro da igreja. Às vezes, quando o pastor Ronaldo fala assim, se você tiver um palhaço no púlpito, no local de um pastor, isso é um grande dano para a igreja, mas a igreja pode tirá-lo. Identificou que aquilo dali é nocivo e pode tirá-lo. Mas o pecado, às vezes, está encoberto, a gente não sabe onde é que está e qual é. E enquanto ele não for descoberto e tratado, ele vai quebrando as pernas da igreja, ele vai diminuindo as forças da igreja e, consequentemente, diminuindo o impacto que ela vai ter no resto da sociedade. Por isso que nós precisamos compreender, a hora de começar o julgamento pela casa de Deus chegou. O que Pedro quer dizer com isso? É que a correção, o limite, o ajuste começa com a gente, para que a gente seja exemplo para os de fora, que a nossa pregação seja coerente. Vocês precisam mudar. Por quê? Porque nós já mudamos. Vocês precisam se arrepender. Por quê? Nós já nos arrependemos. Vocês precisam crer em Cristo. Por quê? Porque nós já cremos. Vocês precisam ter uma vida segundo o Evangelho. Porque nós temos feito isso. É aquela história que a gente às vezes bate muito, mas parece que ainda não entrou. Nunca deixe alguém que você conhece, que não é crente, olhar para você e dizer assim, está fazendo isso, e é porque é crente. Nunca deixe isso acontecer. Pelo contrário, que essa pessoa perceba, ele não faz isso, eu acho que é porque ele é crente. Uma hora chegará na mente dela o que é necessário. O versículo 18, os versículos 18 de Pedro são bem complicados. O 3,18 já me deu uma grande dor de cabeça. O 4,18 não poderia ser diferente, que ele vai dizer, ao justo é difícil ser salvo. Em algumas versões ele vai dizer que em dificuldades é salvo o justo. Parece que ele está falando de obras, né? Que você tem que passar por várias provas, e aí quando você finalmente persevera, você consegue ser salvo. Se você perseverar nessas provas aqui, se você mostrar as obras do que você segurou de barra na sua vida, aí agora você vai ser salvo. Mas não é isso. O que ele quer dizer? Ao justo é difícil ser salvo. O justo é salvo. Por quê? Pela graça, mediante a fé. A graça vem de Deus, a fé também, é dom dele. A salvação não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso é o Paulo falando aos Efésios. Eu não posso confrontar os dois textos, dizer que Pedro falou algo diferente de Paulo, se os dois falam no mesmo sentido. Ele está querendo dizer que é em dificuldades que nós viveremos a vida cristã. O salvo vai ter dificuldades sempre, mesmo sendo salvo. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ele conclui que os cristãos que são justificados, que são salvos e que são verdadeiros filhos de Deus, precisam passar por provações e sofrimentos nessa vida. Nós somos salvos em meio a dificuldades. As dificuldades não desaparecem porque nós somos salvos. As dificuldades não suavizam porque nós somos salvos. Elas continuam. E você não pode dizer, eu acho que eu perdi minha salvação porque eu estou sofrendo demais. Eu acho que eu não sou salvo porque eu sofro mais do que todo mundo. Não, você é salvo e você sofre mesmo sendo salvo. Isso não é incompatível. Na realidade, às vezes você sofre por ser um dos salvos, por ser cristão, por defender algo que nem todo mundo defende. Mas você creu. E quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado, e é o que Pedro vai traduzir aqui quando ele diz: se o salvo é salvo, se o justo é salvo em meio a dificuldades, o que será do ímpio e pecador? Vai ser condenado. Se ele não obedece a palavra de Deus, o que resta para ele é a condenação eterna.
Se ele não se dobra diante do Senhor, o que resta para ele é viver toda a sua vida em meio a erros, a provações, a tribulações, só que sem nenhum tipo de escape, nenhum tipo de solução. Ele vai morrer sem Cristo. Quem morre sem Cristo não tem meio termo. Morrendo com Cristo, eternidade com Ele. Morrendo sem Cristo, eternidade sem Ele. Então, o que pode esperar o ímpio no dia do juízo, além de sofrimento e repreensão por parte de Deus? Nada. Pedro já mostrou em outros textos, não tem uma segunda chance. Enquanto estiver aqui, tem como se arrepender e crer. Depois, não mais. Versículo 19, o último diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Calvino diz que Pedro nos recorda que nada sofremos que não seja por permissão de Deus. Ele está falando de permissão, não está falando de determinação. Deus permite, mas nem tudo foi Ele que mandou. E ele vai dizer, cuja intenção é nos confortar ao máximo. O sofrimento que Deus nos permite, a intenção dele, ao permitir esse sofrimento, é nos confortar ao máximo. Quando ele diz, para que se confiem a Deus, é o mesmo que dissesse que entreguem a si sua vida à guarda segura de Deus. Quando é que você sabe que está seguro? Quando você fecha a porta da sua casa e tranca as 3 grades? Quando você fecha o último cadeado grande, assim, naquele ferrolho grosso que você tem na porta da sua casa, você, agora estou seguro. Cheguei em casa depois do culto à noite, nada vai me acontecer. É quando você se certifica que a cerca elétrica está ligada. É quando você observa as 15 câmeras de monitoramento no seu computador. Não, você se sente seguro quando você sabe que Deus toma conta da sua vida. Então, quando Pedro fala isso, entrega a sua vida à guarda segura de Deus. E não é incrível, você se sente seguro com uma pessoa que todo o resto do mundo, que não crê da forma que você crê, vai dizer assim, mas você nem vê ele. Como é que você se sente seguro se você não vê ele? Eu não vejo, mas eu sinto a sua proteção. Eu não vejo, mas eu creio. Essa é a diferença. E ele diz que Cristo Deus é o fiel possuidor, porque fielmente Ele guarda e defende todos quantos se acham sob sua proteção ou poder. Ele é o fiel possuidor. Ele nos guarda e nos guarda com fidelidade. E o apóstolo ainda vai acrescentar que os cristãos devem praticar o bem. O sofrimento não deve nos frear na prática do bem. Eu estou sofrendo, para que eu vou fazer alguma coisa boa se eu estou sofrendo? Eu já tenho praticado o bem, eu já tenho feito várias coisas coerentes com a palavra de Deus e eu continuo sofrendo, então para que eu vou fazer o bem? Meio que você para assim e tenta dizer qual é a finalidade de tudo isso. Eu sofrer e continuar a fazer o bem, enquanto os ímpios estão prosperando. Você lembra outro texto, né, que fala sobre isso? Alguém já perguntou, por que prosperam os ímpios? Mas aí você não vai olhar para o hoje dos ímpios, e nem para o seu hoje. Você vai olhar para a sua eternidade, para a eternidade dos ímpios, e perceber que o sofrimento não deve me parar na prática do bem. Ele deve ser um combustível, um incentivo. Eu estou vivendo do jeito que deveria viver mesmo. Faz parte. Eu não posso ser apático no serviço do Senhor porque eu sofri. Pelo contrário, eu preciso entender que se a minha vida está sendo provada por Deus quanto à fé que dentro de mim habita, eu preciso perseverar fazendo tudo aquilo que Ele ordenar. Ele não disse que seria fácil. Em momento algum da palavra de Deus você vai encontrar a seguinte frase: a vida cristã é fácil de viver. Ou, fomos chamados para viver em facilidade. Mas nós seguimos o caminho guiados pela mão do Senhor.
mesmo sendo difícil, mas guiados pela mão do Senhor, nós conseguimos seguir, avançar, progredir. E quão confortador e quanta segurança isso nos traz. Eu sofro por ser cristão? Sim. Vários irmãos nossos sofrem muito mais por serem cristãos? Sim. Mas todos nós temos a plena certeza de que Ele continuará nos guiando com sua fidelidade, e nos protegendo, e nos consolando, e nos ensinando através desse sofrimento. Então, meus irmãos, vamos viver para Ele, sofrer por Ele, e nos entregar aos seus cuidados, sabendo que Ele nos preservará até o fim. Esse texto me mostra que Ele é soberano e Ele é fiel, e que nele nós podemos descansar.